Boa noite! Boa noite, pessoal. 15 minutinhos de atraso, estava resolvendo aqui as últimas configurações. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Queria que vocês me avisassem aí se estão me escutando bem, se estão me ouvindo, se tem algum problema no som, se a conexão está boa. Hoje, feriado, né, de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Eu hoje deixei o Gabriel e a Fernanda em João Pessoa. Quero mandar um beijo para a Fernanda antes de começar. Pedir a iluminação de Nossa Senhora para mais uma boa semana de estudos e de trabalho. Peço para vocês, por favor, enviarem o aviãozinho que está logo aqui, ó, perto dos comentários para a gente conversar. Chamem mais pessoas para aproveitar essa semana de estudos sobre o autismo. E hoje, como já anunciado, eu vou falar sobre a história do autismo, ou o autismo ao longo da história, da nossa história como espécie. Muitas pessoas acreditam que o autismo é alguma coisa nova, é algo que está surgindo agora com uma epidemia, uma suposta epidemia do autismo, mas o autismo é algo que vem nos acompanhando ao longo de nossa evolução como espécie. Então, em torno de 350 mil anos aí do Homo sapiens arcaico. Muitos até dizem que a evolução do Homo erectus ao Homo habilis e assim ao Homo sapiens é que trouxe o autismo, porque tivemos que desenvolver habilidades linguísticas importantes, sofisticadas, e habilidades sociais. Então é justamente nisso que reside o problema do TEA, né? Alguma deficiência em habilidades linguísticas e alguma deficiência em habilidades sociais, além de comportamentos restritos e repetitivos. Então, o Homo habilis, que surgiu na Terra há 2,4 milhões de anos, passou a sua evolução ao Homo erectus, há 1,8 milhão de anos, 1 milhão e 800 mil anos atrás, e sucessivamente ao Homo sapiens arcaico, há 350 mil anos. Essa evolução não foi linear. Existiam comunidades de Homo erectus convivendo na mesma época do Homo sapiens arcaico. Existiam comunidades, inclusive, de Homo neanderthaliensis, que é o homem de Neandertal, o qual possivelmente cruzou com o Homo sapiens na Europa. Alguns estudos de 2016, bem recente, há apenas 4 anos, indicam que parte do patrimônio genético do homem europeu e sua descendência, em torno de 4 a 6%, é do Homo de Neandertal, o homem de Neandertal. Então, durante toda essa evolução, o bônus cognitivo veio também com um ônus de uma predisposição aos transtornos mentais. A herança neandertal vai predispor também a depressão, esquizofrenia e tantas outras condições de saúde mental. Então, bem importante, bem interessante essa situação. Vemos que nessa evolução existem histórias tristes como o infanticídio, tanto na antiguidade como hoje ainda há relatos de infanticídio. O que é o infanticídio? É a morte de crianças, eu vou botar aqui um termo, indesejadas. Claro que não estamos falando da concepção bioética hoje, mas em comunidades antigas existiam pessoas que tinham essa habilidade de antever ou de prognosticar crianças que nasciam com alguma deficiência e eram abandonadas para morrer. A comunidade humana primitiva era basicamente de caçadores e coletores, e aquelas crianças que tinham alguma deficiência de comunicação, alguma habilidade em viver em sociedade, em colaborar, eram deixadas, infelizmente, para morrer. Hoje sabemos que algumas sociedades indígenas ainda fazem esse tipo de prática do infanticídio. Mesmo com a agricultura e a pecuária, 12 mil anos atrás, o surgimento das cidades, essas crianças eram muito difíceis de serem mantidas na sociedade. Com as cidades, as guerras,
as disputas por território, a sociedade não conseguiria bancar, a sociedade antiga, claro, não conseguiria bancar, e infelizmente algumas das crianças, principalmente autistas de baixo funcionamento, não eram poupados. Mas autistas de alto funcionamento eram desejados, inclusive, poupados, porque naquela época não existia computador, então era interessante uma única pessoa guardar conhecimento a respeito de um só assunto, como é o caso dos autistas da síndrome de Asperger. Dentro dessa história, eu vou abrir um parênteses bem interessante, que é o mito dos garotos selvagens, ou os meninos lobo. Não estou falando do Mowgli da Disney, nem do Tarzan. Estou falando de histórias reais que viraram filmes. Vocês podem procurar a história do Victor de Aveillon, na França, que foi encontrado por caçadores na região de Aveillon, cidade na França que tinha uma floresta. Ele foi encontrado em 1789, nu, cheio de hematomas, escoriações e com a marca no pescoço, possivelmente uma tentativa de enforcamento ou degola. Infelizmente tinha essa situação, como eu falei, do infanticídio na antiguidade, onde princípios de bioética não eram tão levados em conta. Outra história que virou filme é o do Kaspar Hauser. O nome do filme é O Enigma de Kaspar Hauser, do Werner Herzog. Kaspar Hauser foi encontrado aos 13 anos com uma carta em frente à porta de um alto oficial da guarda prussiana, onde essa carta dizia que esse menino não falava, tinha vivido na escuridão por 13 anos, apenas comia pão e água, mas esse rapaz foi educado por esse oficial prussiano. Esse rapaz foi educado por um oficial prussiano e virou um pianista extremamente talentoso, fez muito sucesso na Europa e depois, da mesma forma que apareceu, desapareceu. Existem outros relatos, inclusive relatos modernos. Se vocês forem na internet procurar o trabalho fotográfico da Julia Fullerton-Batten, ela fez algumas montagens de crianças fera, essas crianças selvagens que têm existência desde a antiguidade até a modernidade, descrevendo os casos de Sujit Kumar, que foi achado nas Ilhas Fiji. O menino frango convivia com galinhas e galos no galinheiro, não falava, apenas se comunicava com a galinha, piando ou cocoricando. Casos como o da Johanna Mayala, na Ucrânia, que foi encontrada abandonada num canil aos 6 anos de idade, também não falava, só rosnava. Ela comia a comida dos cachorros. Os pais eram ditos como usuários de drogas, mas era uma criança com autismo. Casos como o de Prava, o garoto passarinho na Rússia, encontrado em 2018, abandonado no apartamento com gaiolas de passarinhos. E esse garoto também não falava, e também só se alimentava de sementes e se comunicava assoviando. Então, existem muitos outros relatos ao longo da história, como eu falei, alguns relatos que deram origem a filmes, outros relatos míticos, como o do Tarzan, como o Mowgli, alguns outros relatos que foram romanceados. Vocês sabem muito bem da história de João e Maria, que eram crianças, como eu falei, indesejadas, abandonadas na floresta e com pão e água, uma alimentação bem restrita, algo bem seletivo. Algo que a gente observa hoje em crianças com autismo, a seletividade alimentar. A história do Pequeno Polegar e tantas outras histórias e contos de fadas. Cada cultura tem sua entidade que pega essas crianças ou para criar, né, ou desaparece com essas crianças, como La Llorona, no México, Lady Ambrosia,
a bruxa da casa de doces, são todas essas entidades romanceadas para justificar o abandono de crianças na floresta. Existem outros relatos ao longo da história, como o do irmão Junípero, que era um confrade de São Francisco. Olha só, século XII isso aí. A vida de São Francisco foi bem biografada e sempre se faz menção a esse confrade que era muito silencioso, mas tinha rotinas restritas, repetitivas e sabia de cor grandes partes da Bíblia. E o relato do Hugues Blair de Borges, do final do século XVIII. Esse sim era filho de um lorde de posses, mas que chegou a se casar, inclusive, o Hugues Blair, mas que colecionava penas de pássaros, fiapos de tecido, algumas peças de tecido, usava sempre a mesma roupa, olha só. Tinha um profundo interesse por funerais, acompanhando funerais até de desconhecidos, e sempre fazia questão de sentar-se na mesma cadeira da mesma igreja, e caso não conseguisse, fazia um estardalhaço, fazia escândalo. Depois que ele sentava nessa cadeira, ele se engajava em rituais repetitivos. Isso bem parecido com hoje a característica clínica de algumas pessoas com autismo. Então, fechando esse parêntese dos relatos históricos das crianças feras, pulamos da antiguidade, passamos pela Idade Média rapidamente, que foi uma época muito triste para as pessoas com autismo e outras pessoas com deficiências, inclusive pessoas com problemas mentais. Os autistas, durante a Idade Média, por seus comportamentos atípicos, eram torturados e acabavam sendo jogados na fogueira, pensando que estavam endemoniados, que a doença mental, antigamente, ainda era confundida como se fosse algo espiritual. E temos, durante a Idade Média, a fundação dos primeiros hospícios, asilos, no Cairo, em Bagdá, em Londres e em Paris. Desde o século XVIII existem hospícios, lugares onde, infelizmente, essas pessoas eram largadas e onde diziam à família que abandonassem, que não olhassem para trás. Obrigado, gente, pela participação. Estamos com a sala bem cheia, 47 pessoas. Foi uma introdução da história do autismo ao longo desse percurso da humanidade. Peço que vocês chamem mais. Infelizmente, essa gravação não vai ser disponibilizada no IGTV. Eu vou ver como posso fazer o acesso para vocês, porque eu acredito que muitos dos conteúdos vão ultrapassar 1 hora e a gente não vai ficar com isso no IGTV. Mas vai ficar nos meus stories até amanhã, às 20 horas, onde eu vou começar o segundo capítulo da nossa história. Então, passamos pela Antiguidade, Idade Média, Triste Idade Média, e vamos ao século XX. Olha que salto! Mais de 350 mil anos nesses primeiros minutos, mas foi durante o século XX que a verdadeira história do autismo se desenrolou. Nós vemos que Ploiller usa pela primeira vez, em 1906, logo no início do século passado, esse termo, mas para descrever os processos de pensamento de pacientes com demência. O autismo era muito associado à demência ou à esquizofrenia. Em 1911, Eugene Bleuler, também um grande pai da psiquiatria, usa esse termo agora para caracterizar, como eu falei, a esquizofrenia. Então, o termo autismo era ora usado para demência precoce, ora para esquizofrenia de início precoce. Agora, quando a gente pergunta quem foi que usou o termo autismo para crianças, muitas pessoas falam, foi o Leo Kanner, é o pai do termo autismo. Não, até Kraepelin já tinha usado esse nome autismo no século XIX. Mas para crianças, quem fez o uso da palavra autismo para descrever algo parecido com o que a gente tem hoje foi uma ucraniana chamada Grunia Shukareva. Ela descreveu em 1926 uma psicopatia esquizoide autística da infância. Então foi a Grunia que pela primeira vez usou o termo autismo relacionado
a doença mental na infância. A Melanie Klein também usou em crianças esse termo, mas foi muito parecido com o que era usado por Kraepelin e os outros antecedentes para caracterizar a demência precoce. Muitos dos pacientes da Melanie Klein possivelmente eram crianças com autismo. Mas na Europa, quem usou e difundiu bastante o termo autismo foi o Hans Asperger. Ele propagou o termo autismo em seu trabalho em 1944 e diferente da forma que seus antecessores como Bloyer, Ployer e Kraepelin usavam. E recentemente foi provado o envolvimento de Asperger com o Partido Nazista Alemão. Por isso que muitas vezes esse nome não é mais usado, se prefere não mais usar. Na Alemanha existe políticas de não uso de nomes de oficiais nazistas. Então, hoje a gente ainda usa pelo costume, mas a própria DSM-5 coloca todos os pacientes como pertencentes ao transtorno do espectro do autismo. E está abandonando essa denominação síndrome de Asperger devido ao relacionamento do Hans Asperger com as práticas nazistas. Infelizmente, o Asperger ele estava selecionando crianças com altas habilidades, principalmente matemáticas, para competir com os inimigos, Estados Unidos, França, Inglaterra e toda a aliança que foi criada contra a Alemanha. Inclusive, alguns cientistas americanos e ingleses, como o próprio Alan Turing, possivelmente era um paciente com autismo de alta funcionalidade, desenvolveu os primeiros computadores. Então, e o Asperger, ao fazer essa seleção, colocava aqueles autistas de menor desempenho cognitivo para serem executados. Então, mas do outro lado do Atlântico, um austríaco que tinha se radicado na América, o Leo Kanner, convidou alguns colaboradores do Asperger, entre eles o George Frank e a Annie Weiss, para a Universidade de Johns Hopkins para fazer algumas pesquisas. E um ano antes do conhecimento do trabalho de Asperger, Kanner já havia publicado um estudo onde ele descrevia os distúrbios autísticos do contato afetivo e colocava o autismo como um grupo nosológico totalmente diferente da esquizofrenia e da demência precoce. O Kanner ele descreveu 11 pacientes com maneirismo, estereotipias, usando propriamente esses termos e ecolalias. E ainda hoje vive nos Estados Unidos, numa pequena cidade, a cidade de Forest, o primeiro paciente do Kanner, que é o Ronald Trippett. Ele era um autista de alta função, era uma criança que tinha suas deficiências sociais, era repetitivo, algumas vezes vinha com discursos incoerentes, mas tinha um ouvido absoluto, sabia músicas de cor, fazia cálculos matemáticos com números de mais de 3 dígitos. Tinha algumas habilidades que a gente diz habilidades savant. E ainda hoje ele viaja, trabalhou em banco, a família dele tinha posses. E ele foi uma das inspirações para o filme Rayman, com Dustin Hoffman e Tom Cruise, lançado em 1988. Se vocês tiverem curiosidade, dá para ver no YouTube esse filme bem interessante, um pouco romanceado sobre o autismo, mas que o personagem do Dustin Hoffman foi inspirado no Ronald. Então, o Leo Kanner, ele foi também coautor do termo mãe geladeira. Então, nós vemos na história do autismo diversos heróis de pés de barro.
o próprio Asperger, que era um estudioso, mas tinha suas ligações com o nazismo, diversos outros pesquisadores que usavam termos hoje em dia que a gente reconhece que são inapropriados, e o Kanner foi um coautor junto com o Bruno Bettelheim do termo mãe geladeira, onde dizia que a culpa das crianças serem autistas era da própria mãe, que não trocava afeto, não disponibilizava afeto. Mas em 1969 o Kanner se retratou, disse que realmente estava enganado, mas ainda pontuou que possivelmente as mães não manifestavam esse afeto porque não havia reciprocidade da criança, e até as próprias mães tinham características autísticas. Ou seja, ele pediu desculpa, mas ainda colocando um pezinho na questão que ele acreditava. Então eu falei que o Kanner foi coautor do termo mãe geladeira com o Bruno Bettelheim. Esse sim era um farsante. Ele usava métodos de tortura, pancadas e outras estimulações negativas como psicanálise para crianças. Era realmente um ogro. Fundou uma escola que ele dizia chamar-se ortogenética, que era uma escola eugenista. E infelizmente a psicanálise ainda é usada em alguns países, principalmente na França e no Brasil. Existem alguns pacientes que são tratados por técnicas de psicanálise. Os psicanalistas aí podem protestar, mas não é a técnica mais adequada. A gente pode ver alguns depoimentos no documentário Lemur, de 2011, tem no YouTube também, da Sophie Robert, que mostra o sofrimento das mães francesas tendo que sair da França para ir tratar seus filhos na Bélgica, pegando condução, trem, porque não há disponível tratamento ABA na França. Outro herói de pés de barro é o Bernard Himland, que a gente tem que dar o crédito porque ele criou várias associações, na verdade, para instituir o tratamento psicanalítico no autismo. Então ele realmente entendia e tinha convicção de que o autismo era um transtorno orgânico, não tinha nada a ver com traumas ou sofrimentos deixados pela mãe ou pelo pai. E isso ainda vem à tona hoje. Muitas mães acham que foi algum evento, algum acidente, algum choque, algum trauma psicológico que fez a criança perder essas habilidades linguísticas, mas não tem associação o autismo com nenhuma característica psicanalítica. E o Bernard Himland fundou com o Ruth Sullivan uma das primeiras sociedades de pais, essas que são sociedades importantíssimas ainda hoje em dia. Então, muito dos avanços na área do autismo foi decorrente de organização de pais e amigos de crianças com autismo. E ele fundou com Ruth Sullivan o Autism Society of America em 1965. Já existia na Inglaterra uma outra sociedade, inclusive com mais brilhantes pesquisas, mas esse na América foi a primeira e mais importante. Mas infelizmente o Bernard Himland se separou do grupo original, entrou para uma seita chamada Cientificismo e criou um movimento DAN, que é o Defeat Autism Now, que aí você vê ainda hoje algumas atrocidades causadas por esse movimento, que é muito ligado à aplicação de enemas, câmeras hiperbáricas, uso de doses ultra altas de vitaminas e outros suplementos. Então, o DAN foi fundado nessa época pelo Bernard Himland, foi muito confundido também com o movimento anti-vacina, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, e hoje ainda causa estragos. Outro importante nome, dessa vez heróico, é o Dr. Ole Ivar Lovaas. O Lovaas, ele é um psicólogo norueguês, também radicado nos Estados Unidos. Vocês vão ver que existem muitas pesquisas conduzidas por estrangeiros nos Estados Unidos.
E o Dr. Louvas ele desenvolveu os fundamentos do ABA, publicando em 1988 aquela pesquisa que mostra os benefícios das intervenções terapêuticas intensivas. Então, é um artigo que já tem 32 anos, que a gente sabe que o ABA de forma intensiva, com carga horária extensa, é o que traz benefícios, e ainda a gente luta para isso. Então, gente, uma lição. É importante entender a história. Vocês viram que no início da live eu falo que o autismo existe na espécie humana, pelo menos nos Homo sapiens modernos, há 350 mil anos. Então a gente fica falando, é o agrotóxico, é a vacina, são as telas. Nada disso está muito relacionado. Claro que tem o substrato genético, epigenético e ambiental. Mas o substrato genético não pode ser deixado de fora. Entendeu? Então, essas relações aí com agrotóxicos são coisas muito novas. Pesquisa genética da década de 90 para cá, em relação a genoma do ano 2000 para cá, não devemos desconsiderar todas as pesquisas anteriores sobre o potencial não ambiental. Então, o ABA, retomando, como eu falei, já há 32 anos comprovadamente mais eficaz que qualquer outra intervenção, ainda é difícil de ser alcançado. Outro grande nome é o Dr. Eric Schopler, psicólogo alemão, radicado nos Estados Unidos, que desenvolveu os fundamentos do TEACH. Hoje, o tratamento de educação para crianças com autismo e outras deficiências relacionadas à comunicação. Outros nomes que não devemos deixar de mencionar é do Andrew Bondi e Laurie Frost, que criaram o PECS. Hoje esse mês é o mês da comunicação alternativa. O PECS é um sistema de comunicação por trocas de figuras, criadas por esses dois psicólogos. E outro Andrew, que dessa vez não foi um herói, é o Andrew Wakefield. Ele é um médico clínico geral, especialista em gastroenterologia, que em 1998 publicou um artigo numa prestigiosa revista científica, o The Lancet, associando a vacinação de primeiro ano, que é a tríplice viral, ao autismo. Essa pesquisa foi enviesada. Na verdade, ele pagava aos participantes para dar a resposta que confirmava a hipótese dele. Ele já estava com a patente requerida de uma vacina nova e poucos anos depois se tentou reproduzir essa pesquisa em várias partes do mundo e viram que não tinha nenhuma relação com a vacina. Esse movimento ficou ainda mais forte porque no ano 2000 retiraram o timerosal, que era um conservante à base de mercúrio, ou seja, não existe mais timerosal em vacinas, e diziam que era o timerosal que causava o autismo. Então isso aí caiu por terra. Hoje os conservantes não têm mais o timerosal. Então temos vários e vários nomes que contribuíram para a causa. Outros nomes, como eu falei, heróis de pés de barro, que hoje mais confundem do que ajudam, mas podemos citar o caso do Sir Mitchell Hutter, um grande escritor, tem inclusive um compêndio de psiquiatria infantil, onde vale a pena quem tem interesse no assunto folhear, está aí na Amazon, ou você pode encomendar por qualquer outro livreiro. Temos a importante colaboração da inglesa e mãe de autista Lorna Wing. Ela sim revisou os estudos de Asperger, distante da posição política desse pesquisador, e lançou muitos conceitos, como a tríade de Wing, que colocava os déficits de comunicação, déficits de interação social e interesses restritos repetitivos. Então, esses 3 sinais que nos ajudam a dar o diagnóstico estavam presentes desde o DSM-4. Foi a própria doutora Wing,
com seu marido que propuseram, vendo que nem todo autista é igual. Temos colaboração da doutora Uta Fritz, que pesquisa bastante sobre a história do autismo, e do neurocientista Simon Baron-Cohen. Então, tantos outros cientistas precisam ter seu local na história do autismo, tanto para a gente aprender com os erros de alguns, como para a gente ajudar a avançar um pouco mais nas pesquisas desses grandes nomes. E faz parte também da história recente do TEA, as questões do DSM-3, que pela primeira vez no Manual Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria menciona o termo autismo, saindo do conceito que o assemelhava à esquizofrenia, em 1982. Então, até 82, o autismo era conhecido ainda como esquizofrenia ou demência precoce, esquizofrenia infantil ou demência precoce. E no DSM-4, o autismo é colocado sobre várias formas, mas ainda confusas. Por exemplo, eles colocavam o Rett, a síndrome de Rett, que é um transtorno com características genéticas bem específicas, que só acomete meninas. Tem um gene conhecido que é o MECP2, e colocavam o Rett junto com a síndrome de Asperger, inclusive os de alto funcionamento. Em 2015, aí sim, em 2013, com o DSM-5, aí sim foi explicitado o conceito de espectro. Então, histórias recentes. Essa última parte eu vou falar amanhã, vocês vão ver um pouco mais do diagnóstico ao longo da história, falando do DSM-5, CID-10 e CID-11. Quem ainda não viu minha live com o advogado Franklin Façanha, então corre lá no perfil do Dr. Frank Façanha e olha lá que tem muita coisa sobre diagnóstico, CID-10, CID-11, DSM-5 e direitos. Fiz na semana passada. Quem também não viu minha live semana passada com meu amigo Vitor Eustáquio da Somar, também corre lá. Teve coisas muito importantes que discutimos, inclusive algumas perguntas que vocês fizeram aqui e já tinha respondido lá. Então, gente, finalizei esse trecho de 350 mil anos da evolução humana em meia hora e estou aberto a perguntas. Vou ver aqui os comentários. Bem, perguntaram aqui. Quem dá o diagnóstico do autismo? Cenas para os próximos capítulos. O autismo não tem cura? Então, um pouquinho da história mostra, né? Alguma vertente dessa resposta. Amanhã eu vou responder. Hoje eu estou interessado em saber quem é que pode mandar perguntas sobre história do autismo. Vou mandar um beijo para minha esposa, Fernanda. Excelente live, doutor. Pode chamar de meu amor. Já estamos ansiosos pela próxima. Um beijo, Fernanda Maia. Valeu, Mirella. Fez muito bem. Parabéns, doutor Gustavo. Daisy, muito obrigado. Eu acredito que essa live vai poder ser colocada no IGTV, já que não passou de 1 hora, tá? Então, retomando as perguntas, já que não tem nada relacionado à história. O autismo não tem cura? Pergunta uma seguidora. Veja, nós não falamos em cura, falamos em reabilitação, desde que haja intervenção e diagnóstico precoces. Então, melhora da qualidade de vida, funcionalidade, autonomia. Não falamos em nada ser normal, porque de perto, afinal, ninguém é normal. O autismo não tem cura. Quem vende essa cura, infelizmente, não está agindo de acordo com os preceitos modernos da medicina. Possivelmente está na faixa do charlatanismo. Mas existe melhora, existe tratamento. Quem pode dar o diagnóstico do autismo? Qualquer médico que tenha experiência e demonstre confiança para a família. Notadamente, quem tem essa expertise são os pediatras, os neurologistas infantis e os psiquiatras da infância e adolescência.
O que você considera precoce? É boa pergunta. Precoce, em termos de autismo, a média do diagnóstico, infelizmente, no Brasil está de 6 a 8 anos. Qualquer coisa abaixo de 6 anos é precoce. Mas, de acordo com os manuais mais modernos, dá o diagnóstico em torno de 18 meses. 1 ano e meio seria o diagnóstico precoce. O autismo é uma doença antiga, mas de pouco conhecimento. Exatamente, uma doença muito antiga, você vê os relatos na história. Quais foram os primeiros tratamentos eficazes nas terapias dos autistas? Veja, os primeiros tratamentos, vou falar dos não eficazes. Então, existiam torturas, banhos de água fria, enrolavam o paciente em lençóis e colocavam embaixo de cachoeiras com água fria ou na neve. Esses são tratamentos que não se faz mais. Existia o próprio Itard, que recebeu o Vitor de Aveillon. Ele foi um educador, médico educador, e iniciou as intervenções pedagógicas, inclusive influenciando a doutora Maria Montessori. Então, um nome que faz sentido para muitas mães que estão acompanhando, do método Montessori ou escolas montessorianas. Então, veja, o Vitor, que foi achado em 1790, foi recebido por esse médico Itard, que tratou e conseguiu alguma reabilitação no Vitor, que já estava bem longe do horizonte terapêutico, mas conseguiu fazê-lo escrever, inclusive, e os escritos do Itard influenciaram a doutora Maria Montessori. Como eu falei, o método mais eficaz que temos hoje surgiu no final da década de 80, em 1988, pelo Dr. Lovaas, através da análise de comportamento aplicada e intervenção intensiva. Qual o melhor autor para entendermos melhor o autismo? Consuma tudo. Veja o trabalho da doutora Lorna Wing, Dr. Michael Rutter, Dr. Simon Baron Cohen. Então, existem muitos autores. Eu estou até pensando em colocar no meu feed alguns livros sobre o TEA para diversas áreas. Pronto, seletividade alimentar. Raquel está perguntando como eram nomeadas as crianças dentro do espectro nas décadas passadas, como era o diagnóstico. Diversos nomes. Veja, na Rússia chamam até os tolos sagrados, na China os meninos das estrelas, mas já foram nomeados como cretinos, como retardados, infelizmente, né, por não haver o diagnóstico correto. Infelizmente. Hoje, inclusive, ainda é uma complicação essa questão dos termos que envolve o autismo. Uns chamam, usa o autismo como adjetivo, autista. Até mesmo o TEA foi traduzido erradamente como transtorno do espectro autista. É transtorno do espectro do autismo. Se você for ver em inglês, é Autism Spectrum Disorder. Não é Autistic Spectrum Disorder. Em inglês, o adjetivo é autistic. Autistic child. Então, uma criança autista. E não está errada essa tradução. É pessoa com autismo. Outra pergunta. Por que alguns autistas falam muito bem e outros demoram tanto? Exatamente. É a questão do espectro colocado por doutora Lorna Wing. Ela via que alguns tinham altas capacidades de comunicação, falavam, mas não se comunicavam de forma apropriada. Ou então, como o próprio Donald, ele memorizava salmos e recitava em ocasiões inapropriadas. Eu até tenho alguns pacientes que cantam o faroeste caboclo ao sair ou entrar no elevador, segurando o elevador por 9 minutos, que é o tempo da música, cantando toda a música, tá? Então, gente, bem interessante aqui o pessoal pedindo os livros. Vou me organizar para colocar no feed para vocês, tá certo? Muito obrigado por todos. Divulguem essa live, comentem, compartilhem, curtam. Usem o aviãozinho para espalhar. E até amanhã, onde eu vou falar um pouco mais do diagnóstico.
Até mais, todos.